começou as taxações do Trump. O tarifaço de 50% iniciou hoje, dia 6 de agosto de 2025. Olha só, as tarifas impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor contra o Brasil, né? A medida começou a partir da 1h da manhã desta quarta-feira. O presidente Donald Trump determinou uma alíquota de 50% sobre as importações brasileiras e é uma taxa de 10% geral, mais uma cobrança adicional de 40%. Olha só. E aí, nós temos já os resultados dos produtos. Isso foi anunciado já há algumas semanas, eu acredito que nós temos quase um mês desse anúncio e ele entrou em vigor. Mas a pergunta não era se a taxa entraria em vigor ou não. Era se o governo Lula entraria em negociações com os Estados Unidos antes da taxa passar a valer. E até agora, nada de concreto aconteceu, a não ser por parte do próprio Donald Trump, que isentou 694 produtos brasileiros de serem taxados nessa primeira leva de sanções. E são sanções, não é meramente comercial. Nós sabemos os motivos do porquê dessas taxas, tanto é que o Brasil estava em déficit com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil comprava mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Essa é uma das diferenças. Então estava tudo ok comercialmente. Haveria sim um ajuste aqui e ali, mas nada comparado aos 50% que foi imposto por Trump e não foi negociado pelo governo brasileiro, onde o Lula fica no palanque apenas gritando o nome de Donald Trump. Essa semana, em vários discursos, em diferentes ocasiões, Lula volta a gritar o nome de Donald Trump do palanque. Ô, Trump! Trump não quer falar comigo, mas eu vou ligar para ele para falar sobre o COP. Né? E o governo Lula se recusa a conversar com Trump. As motivações, não quer tratar do elefante na sala. Quem é o elefante na sala? Moraes. E nós sabemos o porquê Lula não quer tratar sobre Alexandre de Moraes. Porque o buraco é mais embaixo. Ele não lida mais. Ele não tem mais controle sobre a besta fera que tomou o poder no Brasil. Inclusive, manda nele. E tá assim, Moraes precisa do Lula para continuar existindo e Lula precisa de Moraes para continuar existindo. Só que o Lula já não faz mais nada para garantir que o Moraes não seja impactado. O Moraes já foi impactado com a Lei Magnitsky, o Moraes já foi impactado com toda a movimentação que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, Câmara e Senado travados, obstrução total até que aprovem a pauta da anistia para ser votada e o impeachment de Alexandre de Moraes para ser votado. Gente, não é que eles não querem votar, eles não querem deixar a pauta ser aprovada e depois votada pelos deputados e senadores. Eles não tiveram a chance nem de votar. Por quê? Se o Alexandre de Moraes tivesse tanta segurança, e o Lula também, porque Lula e Moraes são a mesma coisa, só que diferentes, né? Se eles tivessem certeza que ganhariam, eles deixariam pautar, iam ganhar no voto. Não, eles têm certeza que o Moraes será impeachmentado. E aí, fizeram de tudo nesses últimos anos para que isso não acontecesse, mas nós estamos aí às portas desse acontecimento. Vamos voltar aqui para a taxa, para a gente fechar esse bloquinho da taxa. Eu tenho vários destaques interessantes para vocês e análises. Por isso que eu digo, você que está aqui comigo, eu estou te trazendo um senso crítico para que você aprenda não, né? Quem sou eu? Mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar, mas para que você, através desse senso crítico, entenda o jogo que está acontecendo, o desenrolar de tudo isso. Será que está sendo positivo? Será que está sendo negativo? Será que alguma coisa vai mudar no Brasil? E eu já te adianto, já está mudando. Só que a mudança, ela vai acontecendo, ela não acontece do dia para a noite, né?
Trump aplica a lei Magnitsky, aplica sanções, e daí no outro dia já tudo resolvido no Brasil. Não, as coisas vão se movimentando conforme a pressão também vai aumentando. Então vamos lá. Ó, alguns setores afetados: frigorífico, pesca, frutas, calçados e produtos têxteis, ok? 694 produtos não teriam sido taxados, como suco de laranja e peças de aviões, porém carne, café e outras coisas foram taxados, certo? Vamos ver se pega aqui, ó. Nem todos os itens terão a cobrança de 50%, foram excluídos do tarifaço completo, 694. Estes quase 700 itens ficam só com a cobrança original de 10%. Alguns deles são importantes para os setores, como peças de avião e suco de laranja, e aí tem uma lista completa. Vamos lá. Tem aqui os produtos, vou colocar para vocês também acompanharem, né? Minerais, minério de ferro, esses são os produtos isentos do tarifaço, ok? Minerais, setor de aviação, produtos agrícolas, castanhas, polpa de suco de laranja, madeira de celulose, papel, eletrônicos, relógio, energia, receptores, campainhas, telas sensíveis de toque, monitores, controle remoto. Químicos, né? Fertilizantes, carvão, petroquímicos, alcatrão, ok? E aí nós temos a lista de produtos que vão, né? Milhares de produtos que vão ser taxados em 50% pelo governo Trump. Tem a lista completa de tudo que é taxado e o que não é ali no Google, né? Se você tem alguma dúvida aí do que será taxado ou não, tem no Google listas e mais listas disponíveis do que vai ser taxado. E por enquanto, de lá para cá, será que o Lula vai adotar a reciprocidade? Dizem que sim, dizem que não, mas é o que nós vamos ver agora. Não negociaram, não tiveram a capacidade de sentar na mesa com Donald Trump e entregar a cabeça de quem quer que fosse, desde que fosse para salvar a economia do país. O Lula não teve a capacidade de proteger o Alexandre de Moraes e não teve a capacidade de proteger a própria cabeça. Ou seja, se ele tivesse conseguido as melhores condições numa negociação com o Donald Trump, ele ainda sairia bem na foto. Veja, ele foi encurralado de uma forma, Lula, PT, Xandão. Por quê? Esse é o problema. Quando você não depende do voto e nem do apoio popular para estar lá, você depende de conchavos, né, entre STF, ministro de Suprema Corte, partido político, certo? Presidente da Câmara, do Senado. Quando você depende desses poderes do sistema, do establishment para estar no poder, você pode ser derrubado por eles, certo? O que aconteceu? Trump colocou contra a parede o Brasil, o governo, Lula, com as sanções. Num primeiro momento, Lula conseguiu captar 0,3 pontinhos ali na margem de erro. Já caiu. Menos de 2 semanas depois, já não vê nenhuma possibilidade de vencer no voto, né? E as sanções contra os ministros do STF que sustentavam tudo que o governo Lula queria fazer. Então, um não existe sem o outro. E o governo não conseguiu proteger o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes não conseguiu proteger o governo Lula do que está acontecendo, porque ambos não quiseram negociar. De qualquer forma, o Moraes perdia e está perdendo. Não existe a possibilidade dele continuar ministro, ou ele será impeachmentado, ou ele pode renunciar ao cargo. E falando em renunciar, tem um outro ministro aí que já está pensando em renunciar, em deixar o cargo. A pressão está sendo muito grande. E Lula depende totalmente hoje da canetada do STF para conseguir governar do jeito que ele quer, né? Nós vimos isso com o IOF, que foi derrubado pelo Congresso e depois foi implementado pelo Alexandre de Moraes, que nunca recebeu
um voto, nem, de repente, da família dele. Então, gente, as taxas de Donald Trump ao Brasil serviram como... E aí o brasileiro está entendendo isso e muda agora a concepção do brasileiro sobre as taxações. Nós já temos a metade da população brasileira consciente, favorável às taxações, porque isso movimentou o Brasil, que não saía do lugar. Estava preso nessa âncora Alexandre de Moraes e não conseguia tocar a vida. Nós estávamos presos nas decisões monocráticas, favorável ao governo Lula, que estava fazendo muita caca, coisas horripilantes que colocaram a nossa economia numa situação deplorável, muito difícil, aumento excessivo. Aliás, tem um aumento, e ainda esse aumento ser excessivo de impostos, isso contribuiu para nós estarmos nesse momento, né? Bom, então, pessoal, começam as taxações a taxa Moraes, né? Taxa Moraes, taxa Lula, seja lá como você queira chamar, elas já estão validadas. E aí, a oposição apresenta novo pedido de impeachment contra Moraes. O Congresso está travado. Ontem, né, nós estamos nessa ocasião quarta-feira, na terça-feira os deputados e senadores obstruíram o dia todo de sessões enquanto não for pautada a anistia ampla e restrita e, no Senado, o impeachment de Alexandre de Moraes. E toda essa movimentação, nós falávamos das taxas, olha o cenário que as taxas criaram para o Brasil. A oportunidade que os senadores e deputados encontraram para enfrentarem o sistema. Então, Alexandre de Moraes foi enfraquecido com as leis aplicadas a ele, a lei Magnitsky, e antes a retirada de vistos dos Estados Unidos, ele passa a sofrer do mesmo veneno que ele aplicava às suas vítimas, e vamos chamar de vítimas, né? Nós vemos aí o Bolsonaro nos últimos dias preso e toda essa repercussão, tudo isso veio adicionando lenha nessa fogueira que agora pegou fogo. Nós já estamos vendo movimentos nas ruas, do povo também se mobilizando para parar o Brasil, e quanto mais agora eles impedirem essas votações, mais isso vai gerar uma reação do povo nas ruas. Porque aí ficou muito claro como o sistema estava funcionando, como tudo estava interligado. As pessoas estavam ignorando isso, mas o Donald Trump conseguiu fazer com que o brasileiro olhasse para o lado e observasse o que estava acontecendo aqui. Porque enquanto o brasileiro estiver recebendo dele no final do mês ou no começo do mês, né, dia 5, ele vai tocar o barco. Ele não vai parar para chorar. Parte da população, sim, vai chorar pelo que está acontecendo. E a outra parte que não está interessada nesse tema, e existe sim uma grande quantidade de brasileiros que não se interessam pelo que está acontecendo e não faziam ideia. E aí tudo isso começou a chamar a atenção, Donald Trump, Lula e não sei o quê. Bom, chegamos nesse momento. 5 deputados do PL protocolaram nesta terça-feira no Senado um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A iniciativa é liderada pelo deputado Hélio Lopes, que realizou um protesto silencioso em frente ao Supremo em julho e conta com o apoio de parlamentares Sóstenes Cavalcante, Cabo Gilberto, Coronel Crisóstomo e Rodrigo da Zaelli. No documento, os deputados acusam Moraes de crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, improbidade administrativa, censura e violação às garantias constitucionais de liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Segundo os autores, eles foram alvo de perseguição política
por parte do ministro e afirmam ainda que a decisão que determinou a retirada da sua manifestação pacífica foi arbitrária e ilegal. Esse é mais um pedido. Se eu não me engano, o Alexandre de Moraes tem lá 25, já tinha 25, 26 pedidos de impeachment só contra ele. E contra ministros do STF existem mais de 50 pedidos de impeachment. E aí, gente, nós estamos vivendo esse caldeirão de pressão e os deputados não saíram. Passaram, ontem, era 9, 10 horas da noite, tinha imagens dos senadores publicando online ali nas redes sociais, sentado, ocupando lá as mesas diretórias em obstrução. E enquanto não for pautado, segundo os próprios senadores e deputados, eles vão continuar obstruindo as atividades do Congresso e do Senado. E a exigência não é, não, enquanto não for aprovado. E você entende o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil? Chama-se a Casa do Povo. Mas quem decide o que pode ser votado ou não é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles é que decidem as pautas que podem ir para votação. E aí, pautas tão importantes como essas, eles sentam em cima e não pautam. Não deixam os deputados votarem. Por quê? Por que você não deixa? Porque vai ser aprovado. Nós voltamos a qualquer momento. Um abraço e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Até a próxima.